No episódio de hoje, iremos tratar sobre a história recente do liberalismo no Brasil. Uma entrevista com Fábio Osterman, deputado estadual eleito pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Fábio Osterman. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, Fábio? Como é que estamos? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Fux? Um prazer estar Tudo beleza. Muito obrigado, Fábio, por aceitar o nosso convite de conversar com a gente nessa noite. Quem é Fábio Osterman? Acho que a grande parte do nosso público conhece ele, mas quem ele é? É um cientista político, professor universitário e palestrante. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Liderança para a Competitividade Global na Georgetown University, dos Estados Unidos, em Políticas Públicas pela Leadership Academy for Development, em Stanford, John Hopkins University. Peraí, isso é tipo o curso da Manuela em Harvard? Qual é que é isso aí? Fez mestrado em Ciências Sociais na área de Ciência Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Proferiu palestras sobre economia, política e liberalismo em 16 estados brasileiros e outros 8 países. É professor da Faculdade Campos Sales, associado honorário do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, de Porto Alegre, membro do Conselho Diretor do Livres e deputado estadual pelo Novo do Rio Grande do Sul. Que currículo! Bem-vindo, Fábio! Valeu, Júlio. Valeu, Fux. Um prazer poder finalmente ser entrevistado por esse grande podcast que eu vi não só começar, mas também, enfim, desde que vocês começaram a falar meio brincando assim, vamos começar a fazer um podcast. Eu sempre fui um entusiasta da ideia, enfim. E eu até comentei com vocês, né, que eu desde o início, ouvindo, sempre gostei muito do podcast, porque sempre parecia que eu estava na sala com vocês, ouvindo uma conversa entre vocês. Então, enfim, agora finalmente eu participando dessa conversa também ativamente. Deixa eu dizer uma coisa, né? Não é só que boa parte do nosso público conhece o Fábio, Júlio. Boa parte do nosso público veio através do Fábio, né? Que ajudou na divulgação do TAP. A gente tem que ser muito grato por isso. Vocês dois, inclusive, se conheceram por meu intermédio também, né? Pois é, agora será. Ah, é verdade, no novo. É verdade, é verdade. No novo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esses momentos históricos do liberalismo do Brasil e que parte envolve a vida do Fábio. Pausa tudo. Para um programa um pouquinho só, rapidinho, eu quero só dizer uma coisa. Pessoal, quem ainda não foi no site da CapTable, eu vou ficar chateado com vocês, tá? Então, olha só. Vão no Facebook da instituição, é que nem no site, que é captable.com.br, mas tem o Facebook CapTable, CapTable, se fala, né? Essa empresa, então, tá com uma entrevista bem legal de 2 sócios. Foi gravado uma entrevista, está no YouTube. Falam bastante sobre a empresa, as ideias. Basicamente, o que faz operar esse motorzinho aí, que vai certamente ser o ambiente mais propício de todos para aqueles que querem investir em startups e aqueles que querem capitalizar as suas startups vão utilizar a plataforma da CapTable, tenho certeza disso. Então, eu convido todo mundo que quer conhecer em mais detalhes a instituição, dá uma olhadinha no Facebook da captable.com.br, ali tem um linkzinho para o Face deles, e ali tu vai ver como é que funciona em detalhes nas palavras dos próprios sócios. Eu acho que deu de pausa. Vamos voltar ao programa, Júlio. Fábio, a gente, pelo menos eu te conheci lá em 2012, mas 2012 para mim o liberalismo era uma coisa muito nova, tudo era muito novo para mim. Eu descobri, como eu falei lá no episódio 1, o liberalismo de uma forma muito tardia. Mas tu já conhecia o liberalismo, tu já dava entrevista na televisão falando sobre isso, aquilo já fazia parte da tua vida. Como é que tu entrou tão cedo nisso, num momento que ninguém falava de liberalismo no Brasil? Cara, eu conheci as ideias liberais no início da faculdade, e como vocês sabem, quando eu entrei na faculdade eu era de esquerda. Como aliás, boa parte dos jovens da minha geração, eu entrei na faculdade em 2003, ou seja, primeiro ano do governo Lula,
e uma faculdade de Direito na URGS ainda, né? Então, enfim, era todo caldo de cultura para eu ser alguém de esquerda. E quando eu entrei na faculdade, eu realmente era, porque eu não venho de uma casa especialmente politizada, né? Então, a pessoa com 18 anos, a pessoa mais politizada da minha casa era eu. Só que eu era politizado a partir das referências que estavam disponíveis para mim, que eram professores de história do Colégio Cursinho, a mídia mainstream, sebos. Eu costumava, desde os meus 16 anos, eu frequentava sebos, atrás de livros que parecessem explicar os problemas do Brasil, e, obviamente, que a linha era invariavelmente de esquerda. Então, isso acabou moldando o meu pensamento político e a minha forma de ver o mundo num primeiro momento. Mas, felizmente, na faculdade eu acabei sendo exposto a algumas ideias liberais e também, enfim, acho que até meu amadurecimento pessoal, a gente passar por alguns processos de independência, né? Eu era o típico adolescente de classe média porto-alegrense que não precisava se preocupar com pagar conta, esse tipo de coisa. Então, para mim era muito cômodo eu ser de esquerda também, né? Mas aí eu comecei a ter que encarar algumas responsabilidades na vida adulta também, e aos poucos todo aquele ideário da esquerda e aquela ideia de colocar o Estado, com E maiúsculo, no centro de todas as relações sociais e como resolvedor dos grandes problemas, começou a fazer cada vez menos sentido para mim. E eu tive acesso a algumas bibliografias liberais, um livro que eu sempre cito, que foi o livro que eu... Não foi o livro que me converteu, porque acho que quando eu li ele eu já estava convencido das ideias liberais, mas foi o livro que foi ali talvez o marco em que, ao terminar aquele livro, eu pensei, cara, eu concordo com tudo que esse cara disse. Enfim, foi o Livros para Escolher, do Milton Friedman, que é um livro extremamente didático, um livro que eu sempre indico para as pessoas. Inclusive ele tem uma nova edição que saiu agora em 2014, que está excelente, porque a edição anterior é uma edição bem antiga, né, da década de 80, com dados desatualizados, com termos técnicos estranhos, enfim. Então era até mais difícil de ler. Mas hoje a gente tem um acesso muito maior a bibliografias como essas, né? Então, mais ou menos ali por 2004, foi quando eu descobri as ideias liberais. Eu tinha 19 anos, mais ou menos, e a partir dali eu comecei a tentar estudar mais, tentar entender mais, e acabei passando por uma parte significativa do pensamento liberal à época. E o que era o ambiente liberal do Brasil nessa época, em 2004? Eu, por mim, eu não, assim, eu estava completamente distante de tudo isso. O que era? O que tu enfrentou? O que tu viu, assim? O que estava na tua frente? Eu costumo dizer que naquela época eu e o pessoal que já era liberal naquela época, tipo Hélio Beltrão, a gente até brinca, né, que os liberais brasileiros cabiam numa Kombi à época. Porque o pensamento liberal estava num período após o governo Fernando Henrique, na verdade. Isso foi um fenômeno curioso que eu até abordei na minha dissertação de mestrado. A decadência do pensamento liberal brasileiro, que teve um ápice no início da década de 90, coincidiu com o governo Collor, inclusive. Na época, quando o Fernando Henrique foi eleito, se considerou que era um triunfo das ideias liberais, inclusive. No início do governo Fernando Henrique existiam, se não me engano, 18 institutos liberais Brasil afora. Ao final do governo Fernando Henrique sobraram somente 3, porque as pessoas começaram a ter a ideia de que a batalha de ideias estava vencida, porque a gente tinha conseguido derrotar a hiperinflação, porque a gente estava realizando privatizações, e acho que muita gente se deu por satisfeito e achou que a construção de uma democracia liberal já estava estabelecida no Brasil. Só que a gente estava muito longe disso, né? Mas tu vê que interessante, né? Esse pessoal todo, tu vê que realmente não eram liberais muito profundos, eu diria, porque mesmo depois de ter domado a inflação, a gente tinha um Estado que consumia no mínimo 1/3 da nossa economia e tinha ainda por cima uma centena de estatais, no mínimo, inúteis que nos tomavam, enfim, tornavam todos os produtos mais caros, tornavam todos os mercados menos eficientes, e as pessoas acharam que estava ganho. Mas que tipo de liberal tu é, entendeu? Eu não consigo entender. É verdade. Nesse momento, mas era um liberal diferente do que nós conhecemos hoje, assim, quem eram esses liberais, quem eram esses institutos que existiam? Em Porto Alegre tinha o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, mas provavelmente não tinham outros, né? Que caíram.
é que existiam cerca de 18 institutos liberais, nome Instituto Liberal, que eram como sucursais do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Entendi. Durante a década de 80, especificamente em 83, foi fundado o Instituto Liberal no Rio de Janeiro, e o Donald Stewart Jr., Arthur Chagas Diniz, enfim, outras lideranças do Instituto Liberal do Rio de Janeiro trabalharam na expansão do formato, do modelo de Instituto Liberal para outras cidades. Então, todas as principais capitais brasileiras tinham o seu Instituto Liberal. Aqui no Rio Grande do Sul tinha o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que hoje se chama Instituto Liberdade, que é uma dessas 3 instituições que remanesceram, né? Por exemplo, existia o Instituto Liberal em Brasília, Instituto Liberal em Belo Horizonte, em Recife, enfim, São Paulo. Interessante saber isso, hein? E daí, quando tu entrou em 2004, tu encontrou essa Kombi, Hélio Beltrão e algumas outras pessoas. Na época eu não conhecia ninguém do movimento, porque não existia esse sentimento, essa consciência de movimento, né? Eram pessoas esparsas que aos poucos começaram a se encontrar por meio do Orkut. Eu conheci o Hélio Beltrão e outras pessoas do movimento, pessoal do Libertários, em uma comunidade do Orkut. Sensacional. O próprio Instituto Mises Brasil surgiu a partir de debates. É verdade. Debates que começaram numa comunidade no Orkut. Sensacional, exemplo. Pois é, tu vê. O Leandro Roque, por exemplo, eu conhecia da época do Orkut. Leandro Roque, economista do Instituto Mises Brasil. Exatamente. Grande cabeça. Uma pena que ele não fale mais publicamente. Eu vi alguma pouca palestra dele. Ele é um excelente palestrante, mas palestra com muita pouca frequência. Exatamente. E, de qualquer maneira, o movimento veio explodir, né, Fábio, em termos de crescimento, e tu participou e ajudou muito nesse crescimento. Então, conta um pouquinho do teu envolvimento com o antigo Estudantes pela Liberdade e a tua trajetória ligada a isso. Exato, porque deu alguma coisa ali no início de 2000, na década de 10, né? Na década de 10 aconteceu alguma coisa. Qual é a tua leitura do que aconteceu na década de 10? Na década de 2000, que era esse período que eu estava na faculdade, logo que eu me encontrei como liberal, que eu descobri que eu era liberal, na verdade, eu até costumo dizer que na verdade, eu sempre fui liberal instintivamente, mas como eu era um ignorante completo em economia, eu não sabia. E eu achava que eu era de esquerda. Basicamente por isso. Eu ignorava preceitos básicos da ciência econômica. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Eu pessoalmente acho que boa parte das pessoas são liberais. Elas só não sabem. Por quê? Porque ser liberal é basicamente tu aderir a um princípio ético, né, de que tu não pode iniciar violência contra outras pessoas, a não ser que seja para te defender. Agora, sai por aí perguntando para as pessoas quem é que acha que elas têm direito de violar a propriedade ou a vida de outras pessoas. A maioria das pessoas vai dizer que não acha correto. Só que daí, se tem o Estado, elas dão uma exceção, porque elas nunca pensaram esse pensamento mais a fundo, entendeu? De que o Estado também não pode fazer esse tipo de coisa. Mas, de forma geral, a maior parte das pessoas não defende agressão contra estranhos. Então, a maior parte das pessoas, ao meu ver, é liberal e só não sabe. Exato. Concordo plenamente com isso. Não, eu acho que tem um ponto bem interessante disso aí. Fábio, em algum momento de que tu conheceu o liberalismo, tu conheceu os libertários, tu conheceu aqueles grupos de Orkut, em algum momento tu se achou ANCAP? Tu se achou anarcocapitalista? Ou tu sempre foi liberal? Liberal, tu te definiu como liberal e tu não avançou disso. Tu ficou como liberal, te manteve. Ou em algum momento não, eu sou ANCAP, eu quero o fim do Estado. Qual é a tua posição sobre isso? É curioso, lá no início, quando tudo isso era mato, lá no início não existiam essas... Não existia esse sectarismo que hoje marca, em parte, o nosso movimento. Então, o pessoal tinha um foco maior em encontrar convergências, mas eu nunca me seduziu muito a ideia de defender a abolição imediata e abrupta do Estado. Porque eu sempre tive muito clara a importância das instituições e a importância da construção e desconstrução gradual das instituições. Eu sempre fui muito cético em relação às soluções, tipo assim, o mercado vai resolver tudo e daí deu e acabou. Olha o argumento espantalho aí, ó. Não, sabe,
Eu tenho uma visão hayekiana em relação ao processo de diminuição do Estado e de construção das instituições até. Eu acho que a gente tem que ir construindo uma ordem que possa ser espontânea, mais espontânea e menos dirigida, inclusive em relação ao processo de expansão das nossas liberdades. Acho que a gente tem que tentar sempre diminuir o nível de coerção sem necessariamente estabelecer uma meta. Daí quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Sabe por que tu não é ANCAP, Fábio? Tu quer que eu te diga? Adoraria. É porque tu fez direito, cara. Cara, todos os advogados são necessariamente minarquistas. Eu não sou positivista, cara. Eu não sou positivista. Não é questão de positivismo, cara. Tu é treinado a treinamento do advogado é treinamento de operação do sistema estatal de justiça e segurança. Tu é treinado nesse. Tu não tá treinando. Oi? A gente precisa operar o sistema de alguma maneira, inclusive para abrir espaço para aboli-lo ou para diminuir o seu impacto. Mas eu tô dizendo que eu não conheci até hoje nenhum advogado que é a ANCAP de cara. Não é porque imagina, tá na faculdade ali 5 anos o professor te dizendo como é que funciona para operar esse sistema de merda, basicamente, e como é que são as regras. E as pessoas, tu é treinado num campo. É óbvio que tu não vai sair ANCAP. Mas, enfim, isso é um chutômetro, obviamente, mas eu não quero discutir ANCAPismo aqui. Eu quero que seja liberal. Então, para mim, a faculdade de Direito, enfim, tu leu o meu currículo aí, eu sou formado em Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria ser juiz ou promotor, para ter uma ideia. Pior que eu imaginava. Mas no decorrer da faculdade, eu justamente percebi as limitações das nossas instituições e que eu ia ser meramente mais um braço reprodutor de um sistema de injustiça, opressão e repressão às liberdades. Então eu saí e fui me afastando cada vez mais até de qualquer carreira como operador do direito, né? Tanto é que eu nunca trabalhei na área. Depois de formado, eu trabalhei em empreendimento familiar. Depois eu comecei a me envolver mais com o meio liberal. Cheguei a trabalhar remuneradamente em algumas instituições, inclusive. Sou professor universitário, mas eu fui também professor de inglês nesse meio do caminho. Fiz várias coisas aí, enfim. Trabalhei em outras áreas. Pretendo expandir meus horizontes. E a OAB, tu tem? Não. Nunca tirou? Não. Nem pretendo tirar. Ficar pagando aquela anuidade absurda. O que eu ia falar é que... Ser obrigado a votar nas eleições ainda? Pois é. O que eu ia falar... Mas, Fábio, me diz uma coisa. Quando é que foi eu acredito que eu sei, mas vamos falar para os ouvintes. Quando é que tu teve o primeiro contato mais forte com o liberalismo e deu, digamos, aquela acordadinha básica que nós todos tivemos? Foi uma ida ao Fórum da Liberdade? Ou estou enganado? Não foi. Não foi. Eu, inclusive, fui ao Fórum da Liberdade quando eu ainda me considerava de esquerda, no início de 2004. E, assim... Achei algumas coisas interessantes, mas eu ainda estava me aprofundando, né? Então, eu estava num período de consolidação de algumas premissas, e conforme a minha revolta com a esquerda ia crescendo, eu começava, claro, a achar mais interessante. Mas eu lembro vividamente de ter assistido um painel do Olavo de Carvalho, e isso foi uma das coisas que me repeliu. Acho que ter tido contato com o Olavo de Carvalho atrasou o meu ingresso no liberalismo em alguns meses. Polêmica! O histrionismo da figura dele acabou me causando um certo... E aquelas manifestações pouco ponderadas e prudentes de alguém que se diz conservador. Tu tá insinuando que ele não é um conservador de verdade, é isso? Não, sem treta hoje, Fábio. Pelo amor de Deus. Mas daqui a pouco o papo vai ficar meio longo, vocês vão ter que cortar aí, cara. Nossa conversa. Inclusive, só para o ouvinte saber um backstage aqui, enquanto estou eu aqui tomando um chimarrão, tá o Paulo Fux tomando uma ceva, é isso? Uma aguinha. Aguinha e o Júlio tomando aguardente de cana. Olha. Aguardente de cana do Cerrado, diretamente do Cerrado. Que beleza. Grande abraço a todos aí. Mas olha só, voltando. Não foi o Fórum da Liberdade, promovido pelo IEE do Rio Grande do Sul, que te converteu, foi uma parte do livro do Friedman, o Livres para Escolher, né?
eu tinha amigos liberais na faculdade, algo raro naquela época, mas eu tive alguns colegas liberais que iam batendo na minha cabeça com martelo, falando tá errado por isso, por aquilo, e eu ia discutindo e eles iam desconstruindo meus argumentos. Mas sabe qual experiência que realmente me fez ver que o ideário da esquerda não era para mim? Quando em janeiro de 2005 eu fui no Fórum Social Mundial. Ei. Daí eu vi aquela louvação a ditadores, eu vi aquela gente sem qualquer conexão com a realidade. Eu entrava numa oficina e era sobre democracia em Cuba, uma outra oficina era sobre como o grande problema dos países pobres era a dívida externa, enfim. E esse monte de idiotice, né? Porque, tipo assim, e eu pensava assim, pô, eu sou de esquerda, mas eu não sou idiota. Qual o problema desses caras? Qual o problema desses caras? Porque eles não têm qualquer conexão. Se os países têm dívida externa é porque eles, enfim, se endividaram, eles foram irresponsáveis. Não é simplesmente parar de pagar que vai resolver os problemas deles. Sim. E também, assim, eu era de esquerda, mas eu nunca fui de passar pano para a ditadura. Eu, desde o início, achava um absurdo a ditadura cubana, achava um absurdo a ditadura à época em formação na Venezuela. Então eu nunca fui um esquerdista genuíno, né? Eu apenas achava que a esquerda, dentro dessa ideia que infelizmente acomete muitas mentes, de que a esquerda tem um monopólio do bem e da moralidade. E na época esse papo ainda colava. Lembrando, né? Isso era 2003, 2004, antes do mensalão até. Que o mensalão foi um ponto de inflexão ali, que muita coisa mudou ali, né? Caiu a ficha de muita gente que estava no meio ali. O pessoal não da esquerda radical, mas o pessoal que estava no meio e votou no Lula viu, né, tem alguma coisinha aí que tá estranha, e ali em 2005 começou o início de uma virada. É que até o mensalão, o PT mantinha o discurso de virgindade na corrupção, né? Não, nunca corrupto, sempre, né? Falando da corrupção alheia, e até lá não tinha caído ainda a máscara do PT, né? Então, quando teve o mensalão, foi um choque para boa parte das pessoas, assim, de acordar, não, peraí, também do nosso lado também tem problemas. Exato, exato. Mas deixa eu contar sobre, enfim, respondendo a pergunta de como é que comecei a me envolver. Na faculdade, então, quando eu me descobri como um liberal, eu resolvi criar um grupo de estudos na faculdade. E a gente criou um grupo e a gente foi rechaçado lá dentro. Nos expulsaram do projeto de extensão da faculdade, rolou um bafafá. Só que eu não desisti. Daí os meus colegas se desmobilizaram, só que eu não desisti. Eu consegui mais gente para montar um outro grupo comigo, inclusive com o Rafael Abreu, que participou comigo da criação do CERC, Círculo de Estudos Roberto Campos. Ó, legal. Legal. Foi um grupo que durou aí seus 2, 3 anos lá na URGS, até que finalmente a gente... Eu fui morar no exterior, eu morei 9 meses nos Estados Unidos em 2009, e aí, à época, eu conheci a Students for Liberty lá. E voltei para cá pensando, poxa, a gente podia fazer algo similar aqui. Na verdade, o que a gente queria ter feito com o CERC era isso, né? A gente criou o nosso grupo e viu que era bacana. Eu, Anthony Ling, Bruno Becker, Rafael Abreu, enfim, um monte de gente boa aí, que tá Brasil afora hoje. A gente viu que era uma experiência legal que a gente podia espalhar para outros lugares, né? Só que a gente não tinha as ferramentas para fazer isso e para constituir uma rede. Daí, quando eu conheci o trabalho da Students for Liberty lá nos Estados Unidos, eu pensei, poxa, a gente podia trazer algo similar aqui pro Brasil. E aí, em 2010, a gente tentou criar os Estudantes pela Liberdade aqui, só que a gente esbarrou um pouco nas nossas dificuldades de tempo, e também estava todo mundo se formando, quase ninguém mais era estudante, de fato, e também a partir de Porto Alegre era um pouco difícil constituir uma rede para o resto do Brasil, então o projeto foi startado, mas acabou entrando acabou sendo congelado alguns meses depois, um semestre depois, mais ou menos. Até que, num seminário de verão do Ordem Livre, do antigo Ordem Livre, que é uma instituição da qual também eu participei depois, eu estava lá reunido com alguns jovens militantes do movimento de outros estados, e uma das atividades do seminário era, ao final, os grupos se dividirem em áreas temáticas, né? Teve uma área que se dividiu para tentar pensar num projeto para a imprensa de divulgação das ideias liberais, outro na academia, outro de ativismo, outro de partido político. O que eu participei, na verdade, foi na academia. Aí eu trouxe a ideia
de olha, tem o Students for Liberty lá, e eu e alguns amigos em Porto Alegre tentamos começar um projeto em Porto Alegre nesse sentido. O que vocês acham de a gente retomar isso e fazer acontecer de fato? Tu tá dizendo, então, tu tá admitindo em gravação de que os Koch brothers influenciaram Students for Liberty, que te influenciaram, e aí está a mão do dinheiro da direita dentro do movimento liberal brasileiro. Mas é um absurdo isso é um absurdo. Infelizmente não. Mas, tu não recebeu nunca? Eu recebo todo mês, dia 5, cara. Mas tem um fato curioso, que é uma das grandes fontes de teoria da conspiração em relação aos irmãos Koch, que é o fato de que nos Estados Unidos, eu participei de um programa de estágio chamado Koch Summer Fellow Program, que era um programa de fellowship organizado por uma instituição chamada Institute for Humane Studies, famoso IHS, que tinha o nome dos Koch. Né? Então, porque eles patrocinavam o programa. Mas não tinha nada de conspiração, era basicamente um programa patrocinado por eles, assim como tem vários outros programas patrocinados por outros milionários, enfim, coisas do tipo. Mas como eu participei desse programa que tinha o nome explicitamente, os caras começaram a chegar, os irmãos Koch estão implantando essas ideias aqui no Brasil para poder roubar nosso petróleo. Uma bobajada. Realmente, eles vivem em outro planeta, né? Essas pessoas que acreditam nessas coisas. Eu basicamente ganhava uma ajuda de custo para morar em Washington e trabalhar lá numa ONG. E era basicamente isso. E o programa tinha também, enfim, várias palestras, aulas, seminários, etc. Um programa muito bacana, inclusive. Infelizmente não existe mais. Ou existe sob outro nome, mas sob esse nome não existe mais. Uma excelente experiência, mas... Mas daí tu conseguiu trazer o SFL para o Brasil. Tu é um dos fundadores do SFL? Não. Isso eu acho que a gente não conversou sobre isso, Sou um dos fundadores do... EPL. Do EPL, que hoje se chama Students for Liberty Brasil. Por conta de uma cisão em relação à marca que aconteceu em 2015, 16. Início de 2016, acho. E aí hoje se chama... É que em todo mundo, na verdade, o padrão é chamar Students for Liberty e o país. Só no Brasil a gente fez diferente porque, sei lá, porque eu achei, eu e as pessoas que estavam envolvidas lá no começo, achamos que teria um alcance maior se a gente chamasse de Estudantes pela Liberdade. E não um nome em inglês, né? Porque no Brasil as pessoas são muito assim, céticas e até reativas a coisas que cheirem a programas internacionais, etc. Porque o brasileiro é meio ressentido em relação aos Estados Unidos, em relação a coisas em inglês, né? Lamentavelmente, é fruto do nosso vira-latismo cultural isso daí, né? E o Brasil é um país fechado, né? É um dos países mais fechados do mundo. País americanófobo, especialmente, né? E a nossa geração, especialmente, foi criada para odiar os Estados Unidos. Exato. Como se os Estados Unidos fosse o grande vilão da humanidade. Sim. E daí tu trouxe o SFL para o Brasil e se espalhou. Daí como é que foi lá? Isso que ano foi? Foi 2012. Foi antes das manifestações de 2013. Isso. Foi antes das manifestações de 2013. Porque ali na manifestação de 2013 foi um outro ponto de virada que deu, né? Exato. Na época que começaram a emergir as manifestações de 2013, eu e algumas pessoas do Estudantes pela Liberdade começamos a falar, poxa, é uma boa oportunidade para a gente pautar alguns temas liberais. O que vocês acham de a gente se envolver nisso daí e tal? Criar um movimento para tentar pautar essas mobilizações. Então eu e algumas pessoas que participavam também do EPL em outros estados aí, resolvemos criar um movimento. Daí eu pensei assim, nome para um movimento que comunique o que a gente quer. Pensei, de repente, Movimento Brasil Livre. O que vocês acham? O pessoal gostou da ideia, e daí só tinha um porém. Dois amigos nossos, o André Ramos, que vocês conhecem, André Luiz Santa Cruz Ramos, professor de Direito, e o Thiago Guterres, amigo dele, que mora em Natal, e o André, acho que está em Brasília, eles tinham criado um instituto, que na verdade era um canal no YouTube, chamado Instituto Brasil Livre. Daí eu falei, olha,
eles estão usando esse nome, mas eu vou conversar com eles se eles não se importam de a gente criar um movimento com esse nome. Bom que o André é contra copyright, né, cara? Daí o André falou, não, claro, fica à vontade, a gente nem tá conseguindo tocar muito o Instituto e tal. E daí a gente criou o Movimento Brasil Livre em 2013. Vocês até podem ver, todas as redes sociais do MBL foram criadas em 2013 por mim. Eu tenho os prints dessa época. No log do Facebook tá lá. Por mais que o pessoal do MBL hoje não goste muito de mim, né? Porque como eu saí do movimento, como todo mundo que sai do movimento é tratado como um traidor, né? O MBL tem um lance meio 1984, assim, que eles tentam apagar o passado dos caras, então eu sou tratado como um traidor. Já apagaram até o meu nome do verbete da Wikipédia. Então, eles vão falar que o MBL foi criado em 2014, né? E que eu fui só um participante lá no Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, a verdade, como tu bem sabe, Júlio, é que eu criei o MBL junto com alguns amigos de outros estados, e em 2014 eu convidei o pessoal que hoje está à frente do MBL para participar. E como eu não tenho apego à ideia de poder e nem à propriedade sobre ideias, quando eu achei que o meu ciclo no MBL tinha se encerrado, especificamente no final de 2015, eu segui minha vida, saí por conta própria. Inclusive, uma coisa que eles falam hoje é que eu fui expulso do MBL. Pasmem. Né? Mas pelo menos tu saiu antes agora de estar na situação lá do Mamãe Falei, né? E do Renan, que estão... Tá, eu passei a semana rindo os vídeos deles, eles viraram alvo para os anarcocapitalistas, né? E a gente é muito chato, né, Júlio? Depois que o Arthur Duval, agora deputado eleito pelo estado de São Paulo, e vai ganhar um belo de um salário pago com o dinheiro do pagador de impostos, né? Disse que até imposto é bom mesmo, não é roubo e tem que pagar e não choramingar. Então, cara, até o Olavo admite que imposto é roubo. Tu pode tolerar, mas imposto é roubo. É engraçado isso. Como aí, isso é uma coisa que me preocupou sempre nesses movimentos todos, né? Porque muitas vezes, olha só, pela trajetória que o Fábio estava contando, né? É uma gurizada que se reúne, resolve fazer alguma coisa juntos, fazer alguma coisa que vai ter, talvez, algum impacto. E o Brasil estava tão sedento por iniciativas do tipo que germinaram completamente, né, e viraram esses monstros que transformaram completamente as redes sociais e deram ame ou odeio, né, em relação a esses movimentos. Isso inclusive impactaram significativamente, ao meu ver, em todas as eleições recentes que a gente teve, né. Eu acho que, inclusive, tu podia falar, Fábio, do teu envolvimento, na época ainda no MBL, no impeachment da nossa presidenta, né? Dilma Rousseff. Bom, só para contextualizar, então, ou melhor, terminar de contextualizar. Então, em junho de 2013, a gente criou o MBL, inclusive o Júlio estava presente lá na primeira manifestação que a gente fez. Aliás, eu acho que tu tava, né? Aquele dia que choveu um monte, que a gente levou os cartazes lá, né? Tu apareceu lá e foi embora rapidinho, né? Eu fui muito rápido. Até tinha rolado. Eu nunca fui nesse negócio. É que assim, o Júlio, ele tava à frente, na época, se não me engano, do Libertários aqui, né, Júlio? E daí, tu quis organizar a manifestação e tu ficou, inclusive, meio puto comigo, porque eu organizei junto, né? Então, o Júlio foi lá, ficou meio de cara, assim, apareceu lá, saindo do trabalho de terno, assim, e a gente lá vestido com tinta e cartaz, enfim. Foi sensacional aquilo, velho. Foi sensacional. Faz parte da história. Eu me lembro que dias depois a gente conversando, tu me colocou como administrador da página do MBL. Eu sei lá o que vai ser o futuro do Brasil, mas eu posso dizer que em algum momento eu administrei a página do MBL. Rapaz. E daí logo depois, enfim, as manifestações esfriaram, né? As manifestações esfriaram. As manifestações literalmente só duraram junho de 2013, foi muito curioso. E eu te convidei, e convidei a outros amigos para se envolverem num outro projeto que eu estava começando a estruturar aqui no Rio Grande do Sul, que era a fundação do Núcleo do Novo aqui no Rio Grande do Sul. Eu comecei a me envolver com o Novo quando, durante a minha dissertação de mestrado, que foi justamente sobre
a posição dos liberais no espectro político, esse papo sobre se liberais são de direita, são de centro, são de esquerda, enfim, eu acho que não são nenhum nem outro, né? Eu acho que o espectro político unidimensional, ele é ultrapassado e metodologicamente errado. Então, eu ao escrever essa dissertação, eu entrevistei vários personagens do movimento liberal, dentre eles o João Amoedo, que à época era o presidente nacional do Partido Político Informação, Partido Novo. E depois de várias conversas com ele, perguntei, João, tem algum grupo tocando aqui no Rio Grande do Sul o projeto para eu me aproximar do pessoal? Ele falou, não, Fábio, quer criar um grupo aí para começar os trabalhos, a coletar assinatura e tal, eu vou criar. E começamos a trabalhar a partir dali, 2013. E daí tu foi pro MBL e fala daí então o que foi fala rapidamente o que rolou durante a época do impeachment do governo Dilma. Então, o MBL foi o seguinte, depois dessa como as manifestações de junho de 2013 esfriaram, a ideia do MBL também entrou em stand-by. E o que aconteceu foi o seguinte, enfim, vida seguiu, eleição de 2014 aconteceu, rolou aquela comoção para tentar evitar que a Dilma vencesse, só que a Dilma venceu. E um pessoal meio porra louca de São Paulo, que eu tinha conhecido, que tinha coordenado a campanha do Paulo Batista, do raio privatizador, eu achei pessoal interessante, pessoal bacana, pessoal proativo, só que eles despirocaram depois do segundo turno, começaram a entrar numas piras de não, porque São Paulo tem que se separar do resto do Brasil agora, não queremos mais estar no Brasil, não queremos ser governado pela Dilma. Daí eu falei, gente, calma, isso não vai acontecer agora. Quem sabe a gente não se foca em formar um movimento de oposição dentro da janela de possibilidades e tentar, de repente, criar as condições para caso surjam evidências, a gente até instaurar um processo de impeachment na Dilma. Esse pessoal é o pessoal que está à frente do MBL hoje, né? Que eu tinha conhecido eles durante a campanha, porque eles organizaram um seminário no interior de São Paulo e me chamaram para palestrar. Eu fui meio que a estrela do evento, assim, até cheguei lá e tomei um susto. Para mim, eu ia palestrar no evento, eu cheguei lá e era um banner com a minha cara, assim, e tal. E do lado, assim. Deu, pô, bacana, pessoal interessante, bem agilizado. Só que daí, enfim, em meio a essa despirocagem deles, eu falei, calma, pessoal, vamos centrar. Ano passado eu criei um movimento com alguns amigos que acho que a gente pode retomá-lo e fazer com que ele seja a plataforma que a gente precisa para construir essa oposição. E eu sempre quis que o MBL fosse uma vanguarda liberal, que não fosse algo simplesmente limitado a ser antipetista ou anti-esquerda. Então, a partir ali do final de 2014, depois da eleição, a gente começou a estruturar e a coisa começou a ganhar corpo. E foi no 15 de março de 2015 que tudo mudou. Aquilo lá foi uma catarse coletiva. Ninguém esperava. A gente começou a ver a coisa crescendo. A gente começava a receber corrente no WhatsApp de pessoas convocando, que a gente nem sabia quem estava convocando. E daí, tipo, a gente estava organizando a manifestação. E tinha gente mobilizando para ela autonomamente, né? Então a gente viu que o negócio estava ganhando corpo. E aí, enfim... Dentro do grupo de WhatsApp do Novo da época, do Novo do Rio Grande do Sul, a gente viu surgir a música do impeachment, né? O Chora Petista Bolivariano, me lembro. Chora Petista, isso, o pessoal criando a música ali, nem sei quem foi que criou, mas o pessoal dentro do... Quem? Acho que foi o Thiago Mena, se não me engano. Ah, provavelmente. Sabe, um monte de coisa aconteceu ali, né, cara? Impressionante como foi um turbilhão, né? E um mar de gente apareceu no Parcão, lá em Porto Alegre, era no Parcão. Foi um mar de gente, era muita gente. Outro ponto relevante é lembrar que no final de 2014 existia um crescente discurso de radicalização e que começavam a defender soluções autoritárias, né? Vocês devem lembrar. Tinha cada vez mais gente defendendo intervenção militar depois da eleição da Dilma. Falando que tinha sido fraudada. E na minha leitura, o MBL teve um papel fundamental em manter a pauta dentro das reivindicações democráticas e em segurar os ímpetos do pessoal mais exaltado e escantear eles pro extremo do espectro político, né? Então a gente conseguiu manter a pauta dentro dos trâmites democráticos. Inclusive, no final de 2014, a gente nem pedia impeachment ainda porque não existiam evidências.
A gente pedia transparência na apuração, investigação, dos fatos que já davam indícios das pedaladas e por aí vai, mas a gente não pedia ainda o impeachment. A gente passou a pedir o impeachment a partir do 15 de março. Isso foi impressionante. A gente está falando uma coisa que parece tanto tempo atrás, mas foi há 3 anos atrás, né? Foi tão perto do momento que a gente está. E é muito engraçado que em 2013, quando tiveram aquelas mega manifestações, e que inclusive boa parte dos jovens que estavam lá se consideram de esquerda, os considerados de esquerda com certeza, e eram turbas de gente, né, rondando as ruas e tal, que nem está acontecendo agora, inclusive na França, e tu vê que sempre a gente na sociedade atual politizada, tudo é tanto discutido e o Estado tem tanto poder e é tanta coisa que especialmente a juventude acha errada e tal, que é só dar uma faíscazinha que pode surgir do nada um movimento completamente novo para o bem e para o mal, né, que depois acaba pautando a política nacional de forma significativa. Nos Estados Unidos teve o Occupy Wall Street, que é a base do Democratic Socialism deles hoje. Teve aqui no Brasil esses de 2013, que daí tiveram os Black Blocs, né? Quem é que lembra daquele bando de imbecil? Então teve os Black Blocs, teve depois, e agora, recentemente, a gente teve no próprio fenômeno da campanha do Bolsonaro a presidente, né? Não era ele, embora tivesse uma rede de apoio ali, era um movimento espontâneo de pessoas querendo eleger o Bolsonaro. Então isso tudo são pessoas que estão ali tocando a sua vida, mas chega uma hora que elas chega, não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa. E sempre, daí é importante a figura do empreendedor. Porque, Fábio, tu é um empreendedor social na minha visão, entendeu? Tu não focou em abrir empresas, tu focou em abrir movimentos. E esses movimentos germinaram e tiveram impacto. E tu impactou, tu criou, ajudou a criar o Estudantes pela Liberdade, no caso, o MBL, e o Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul, que foi inclusive onde eu conheci o Júlio, né? E o Partido Novo do Rio Grande do Sul, que agora é onde tu foste eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Mas no meio disso, tu ainda saiu do Novo e abriu outro partido, né, Fábio? Tá faltando mais um. Mais um aí. Saiu do Novo, saiu do MBL. Se tem uma coisa que eu não sou, é acomodado, né? Como vocês bem sabem. Mas enfim, minha mãe até disse que eu podia. Tá, tudo bem, não precisa ser acomodado, mas não precisa ser tão agitado. eu sempre fui uma criança inquieta, né? Então eu levei isso para minha vida adulta também, né? Eu sempre busquei não me deixar prender pelo conforto, por zona de conforto, por situações de conforto, mas sim buscar correr atrás daquilo que fazia sentido para mim, para minha vida e para as minhas aspirações. Eu acabei saindo do Novo, enfim, nunca rompi com o Novo, briguei com o pessoal do Novo, sempre mantive minha relação de profunda amizade com o pessoal que ficou à frente do Novo, inclusive o meu sucessor na liderança estadual, o Carlos Molinari. Enfim, sempre mantive uma excelente relação, mas acabei me afastando também quando eu fui morar em São Paulo, em 2015, onde eu fui lecionar na Faculdade Campos Sales, da aula de Direito, Teoria do Estado, etc. Enfim, para me envolver mais com o MBL também, acabei me afastando um pouco do dia a dia do Novo. Então, acabei me afastando quando o Novo foi registrado, eu, inclusive não me filiei. E ao final do ano, acabei sendo convidado para compor, para também liderar o processo de consolidação e formação do Livres, que foi criado um projeto ultra ambicioso de renovação liberal de um partido político tradicional, fisiológico, e que esse projeto acabou sendo implodido como uma tentativa de partido político com a chegada do Bolsonaro no PSL no início desse ano. E aí eu voltei para o Novo, porque, enfim, era o único lugar para onde eu podia ir, né? Eu recebi convites e contatos de diversos partidos, mas nenhum fazia sentido para mim. Por mais que me acenassem com possibilidades eleitorais, eu nunca procurei lugares por ter poder, por ter espaço político, etc. Eu queria estar em lugares onde
eu pudesse ter a segurança de que eu estaria de acordo com os meus princípios éticos e também de acordo com aquilo que eu acredito em termos de ideias. E o Novo não poderia ser um lugar melhor nesse sentido. Que legal. E isso tudo, então, é a base agora para tu ter o retorno ao Novo quando deu a saída do PSL. E então vamos falar um pouquinho aí dos desafios que tem pela frente, né? Porque já a história para trás tem bastante e tal, mas agora está na hora de colher um pouco de tudo isso que tu semeou, nós semeamos aí no Movimento Liberal, colher, quem sabe, um Brasil um pouco melhor para o futuro. Fala um pouquinho, Fábio, da campanha e do que tu acha que temos pela frente aí. E o que um liberal pode fazer dentro da política também, contextualizar isso, né? Porque um liberal, dentro das ideias, ao meu ver, que nem eu já te falei milhares de vezes, faz muito pela política, faz muito pelo país que mora. Tu fez muito pelo país que mora, eu já te falei isso milhares de vezes no backstage, te falo agora. Tu já fez muito pelo que aconteceu no Brasil. Mas dentro da política, eu não sei o que um liberal pode fazer muito pelo Brasil, ou pelo Rio Grande do Sul, no teu caso. Quais são os teus planos? O que tu pode fazer? O desafio é diferente agora, né? Só falando brevemente da campanha, bom, eu fui candidato a deputado estadual, aqui como os ouvintes já devem ter entendido, e fui eleito com 48.897 votos. Fiz uma votação que me surpreendeu, sem falsa modéstia nem nada, mas me surpreendeu, eu não achava que eu ia fazer tanto voto, até sabendo muito bem como eu tinha pessoas que me odiavam, tanto à esquerda quanto à direita, né? Eu sofria campanha negativa, foi uma votação surpreendente, acho que fruto da honestidade, da transparência com que a gente fez uma campanha propositiva, uma campanha defendendo ideias e compromissos muito claros, e deu esse resultado, né? Sim. Então, o que aconteceu foi que, enfim, eu também, claro, fui beneficiado pela onda de renovação que buscava caras novas, que buscava pessoas que trouxessem outras ideias, outros ideais. E agora, fim da eleição, a gente já está se organizando para tomar pé da situação da Assembleia, formar gabinete, bancada, etc. Eu tenho tido reuniões semanais com a minha equipe já para não só na definição dos nossos eixos de atuação, que já estão razoavelmente bem delineados, mas também estruturar a nossa atuação legislativa, né? Que isso responde à pergunta do Júlio. O que faz um liberal? O que pode fazer um liberal para ampliar nossa liberdade, prosperidade e paz? Bom, em primeiro lugar, evita que atos contra a nossa liberdade, a nossa paz e a nossa prosperidade tenham uma vida fácil lá dentro. Então a gente tem uma atuação defensiva que vai ser importantíssima ao fiscalizar não só a atuação do governo, mas também a atuação dos nossos pares na Assembleia Legislativa. E também, claro, buscar promover leis e regramentos que abram espaço para que a gente tenha maior espaço para a sociedade, para a iniciativa privada, para o empreendedorismo, que hoje tem tido uma vida difícil no nosso estado. Nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que se especializou em expulsar empresas, em expulsar alguns dos seus maiores talentos para outros estados do Brasil, ou até para outros países. E, infelizmente, é um estado que segue insistindo em viver do passado. Então a gente precisa trazer uma nova mentalidade para o Rio Grande do Sul. Diga, Fux. Não, mas que passado é esse que eu não consigo entender, entendeu? Que passado é esse que os gaúchos... Não, é verdade, isso é uma expressão famosa aqui, mas é inacreditável. O que os gaúchos têm para olhar para trás? A gente estava na Europa antes e mudou? O que aconteceu? É que o resto do Brasil era muito ruim. O resto do Brasil era muito ruim. Então, relativamente, o Rio Grande do Sul não parecia tão ruim. Essa é a minha hipótese, na verdade, né? Sim, e hoje, como o resto do Brasil se desenvolveu muito mais do que o Rio Grande do Sul proporcionalmente, a gente ficou para trás. Eu acho que o problema é a comparação sempre ser feita justamente em relação ao Brasil, né? Porque o Brasil, comparado aos outros países, está muito para trás. Então, tu ser o melhor nos piores, ainda assim tu tá nos piores, entendeu? É uma coisa que os gaúchos é impressionante, que realmente as pessoas acreditam. Acho que isso deu uma diminuída, né? Acho que uma das coisas que fomentava esse sentimento do Rio Grande do Sul ser um estado diferenciado era a Zero Hora, e como ela tá em processo de decadência, ao meu ver, isso também impactou, né? Ela parou de
não tem mais tanta gente assinando Zero Hora e lendo sobre como um gaúcho salvou o mundo ou fez tal coisa diferenciada no último evento. Mas assim, quando eu digo que eu vim para Brasília e saí de Porto Alegre, porque Brasília é bem melhor que Porto Alegre, e de fato é difícil para as pessoas daqui acreditarem nisso, porque você está vindo do Rio Grande do Sul, que é um lugar top. Eu vou discordar de que Brasília seja melhor que Porto Alegre, né? Mas é que eu gosto muito de Porto Alegre, como vocês bem sabem. Eu gosto do interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre sem chance. Mas olha só complementando então, porque muita gente talvez não saiba exatamente o que pode ou em que frontes pode atuar um deputado estadual. Existe um trabalho a ser feito em comissões, existe um trabalho a ser feito em frentes parlamentares, que não só fazem um trabalho legislativo no dia a dia, mas também tem uma importância muito grande na batalha cultural, de mudança de ideias, de mudança do clima de ideias, aliás, porque tendo um mandato de deputado estadual, a nossa voz passa a ser amplificada. Curiosamente, é até muito curioso, porque as pessoas passam a te ouvir mais, e isso já tem acontecido depois da minha eleição. É muito curioso, inclusive, obviamente, aumenta a minha responsabilidade, né? Porque cada coisa que eu falo não é só mais o Fábio, um palpiteiro lá no Twitter, né? Mas agora é um deputado estadual eleito. Então, eu e o Giuseppe, meu futuro colega de bancada, fomos eleitos 2 deputados estaduais aqui no Novo, no Rio Grande do Sul. Temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Mas, assim, nós seremos 2 entre 55 na Assembleia. O nosso alcance vai ser razoavelmente limitado, mas vai dar para fazer, sim, belos embates lá em defesa de privatizações, em defesa de fim de privilégios, nos opondo a medidas estatistas, intervencionistas, como a gente já começou agora, aliás. A gente está liderando atualmente 2 movimentos importantíssimos a partir da nossa posição como deputados estaduais eleitos. O primeiro deles é de combate a aumentos de salário para o alto funcionalismo público do Rio Grande do Sul. E também um outro, a gente ingressou agora nessa última quinta-feira com uma ação contra o TCE, que quer pagar uma revisão na URV da década de 90, que vai custar aos cofres públicos do Rio Grande do Sul mais de 600 milhões de reais no próximo ano, se for mantida essa decisão. Então, houve uma prescrição disso, é isso? Foi assim, a revisão da URV prescreveu há 15 anos. Só que o TCE foi lá e declarou a renúncia tácita à prescrição. É uma coisa que não pode fazer. No direito tem vários princípios. Tem um deles que fala sobre a indisponibilidade do interesse público da parte de um gestor público. O gestor público não pode simplesmente passar por cima do interesse público de uma forma arbitrária como essa, né? Porque a prescrição é uma questão de interesse público, não é uma questão que simplesmente o gestor pode abrir mão quando assim achar mais conveniente. Então a gente entrou com essa ação e a gente já está fazendo um embate muito grande contra privilégios em defesa da austeridade fiscal do nosso Estado. Se houver agora aumento salarial para os deputados, a gente já declarou que a gente vai abrir mão desses aumentos, porque a gente acha que um Estado que parcela salários dos servidores há 35 meses não pode ficar dando aumento salarial para ninguém, em especial para aqueles que estão no topo das carreiras públicas. Essas pessoas vivem num mundo de fantasia, né? Como eles têm o poder da caneta, é fácil tu passar todas essas coisas e como é que são os interesses difusos da sociedade que vocês estão defendendo aí, Fábio. Realmente não tem um grupo de interesse em defender que não tenha aumento aos salários dos políticos, aos salários dos magistrados, a combate dessa diferença de URV. Isso aí tudo não existe, é o interesse a sociedade inteira se interessa por isso, mas não o suficiente para as pessoas se levantarem e ir lá fazer campanha contra, né? E o que eu ia falar é que uma das coisas que mais me choca, que é, ao meu ver, a coisa que mais demonstra essa mistura do que é público e o que é privado, especialmente na cabeça dos gestores públicos, são os cartazes que tem nas instituições públicas que viram alvos de potenciais privatizações, tipo a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, que o Sartori, futuro ex-governador,
tentou, entre aspas, né, privatizaram e fechar. E se tu passa aqui no Jardim Botânico em Porto Alegre, tem cartazes grudados em todas as cercas do Jardim Botânico, é uma instituição pública, que era alvo então de uma privatização. Tá tudo lá cheio de cartazes defendendo que não pode se fechar, se privatizar aquilo, porque basicamente quem é que pendurou? Os funcionários da Fundação Zoobotânica, que são pagos com o nosso dinheiro. Na URGS é a mesma coisa, embora seja federal, tem lá a URGS, todos os muros da URGS virados para a rua, tem cartazes dos funcionários defendendo não a reforma da Previdência. Pô, mas pelo amor de Deus, vocês não são donos das instituições públicas. As pessoas não entendem isso, elas acham que podem usar instituições públicas para defender os seus interesses pessoais. Isso é uma completa confusão mental que essas pessoas sofrem. Então, isso é muito comum no Brasil, né? Isso é mais um exemplo, essa do Tribunal de Contas. Enfim, é mais uma razão pela qual esse tipo de instituição, mesmo se bem gerida, ainda assim vai estar na mão de pessoas que têm interesses pessoais, que nem em qualquer outro lugar do mundo. Eu queria te perguntar, Fábio, em relação ao futuro governador aí, porque eu, como eu já falei em outro episódio aqui, eu não acompanhei muito detalhes a campanha estadual, realmente não achava nenhum dos candidatos muito bons, e a minha impressão é de que até me esqueci o nome do futuro governador, daqui a pouco eu lembro. Qual é o nome dele? O Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ele parece estar meio no mundo da fantasia, né? Ele não quer privatizar, ele não quer... O que ele acha que ele vai fazer? Qual é a mágica que ele pretende fazer, Fábio? Tu tem ideia? Olha, eu espero que ele não esteja pensando em se utilizar de nenhuma mágica. Porque a gente já viu nos governos passados que esse negócio de tentar apelar para a mágica realmente não funciona. A gente tem que apelar para soluções práticas que tenham conexão com a realidade. Eu espero que ele já tenha entendido que ele precisa privatizar o Banrisul, ou federalizar, enfim, porque não faz sentido um governo tão endividado, que cobra cada vez mais dos seus cidadãos para pagar pela sua, do governo, irresponsabilidade fiscal, mantenha uma instituição bancária, coisa que os estados mais ricos do Brasil não têm, e isso está diretamente correlacionado com o fato de não terem bancos, porque durante a década de 90, no período da reestruturação das dívidas, eles abriram mão de ter seus bancos. O caso mais notório, São Paulo abriu mão tanto do Banespa quanto do Nossa Caixa, né? Era esse o nome do outro banco de São Paulo, né? Isso mesmo. Abriram mão. E, nossa, o povo paulista não tem um banco para chamar de seu. Eles não têm banco, mas eles têm dinheiro para botar gasolina na viatura da brigada. Eles têm dinheiro para ter escola, para ter hospital. Coisa que a gente não tem. Mas deixa eu fazer o advogado do diabo, e torço que vocês me respondam direito, senão eu vou ter que responder a minha própria pergunta. Mas me diz uma coisa, o Banrisul não dá lucro? Qual é o problema do Banrisul ser estatal? Ele não está ajudando o governo do estado a fechar as contas? Em primeiro lugar, o Banrisul só dá lucro porque ele opera em áreas onde ele tem um monopólio. Certas linhas de financiamento e também o fato de ele ter a carteira dos servidores do estado, ativos e inativos, isso obviamente dá um lucro operacional gigantesco para o banco, e no qual vários bancos comerciais teriam interesse. E em segundo lugar, é importantíssimo a gente lembrar que mesmo esse lucro que o Banrisul dá não compensa o serviço da dívida que a gente tem que pagar por não ter como pagar a dívida, não ter como, enfim, quitar a nossa dívida com a União e com outros órgãos multilaterais que a gente adquiriu dívida ao longo das últimas décadas. Então, abrir mão do Banrisul nesse momento seria fundamental para a gente parar de ter que ter uma mordida tão grande no nosso orçamento para pagar a dívida. Mas olha só, aí no Rio Grande do Sul, o último governo PSDB, que foi da Crucius, ela colocou um secretário da Fazenda com um alinhamento até interessante, assim, o cara que é o Aod Cunha, ele deu uma enxugada no caixa, o cara fez uma coisa certa, assim, dentro do caixa do Estado. Como é que tá o Eduardo Leite? Ele já anunciou quem é o secretário da Fazenda? Ele tá botando gente boa dentro da secretaria dele? Ele já anunciou. O secretário da Fazenda, me foge o nome agora, mas é um técnico do BNDES, supostamente com uma formação ortodoxa, né? Então não deve ser alguém, não aparenta ser alguém muito afeito a contabilidades criativas, etc. Pelo que eu entendi, é alguém que sabe dos desafios fiscais do Estado e entende que a gente
tem que fazer um ajuste, especialmente no campo da despesa. Apesar de o governador estar contando com o fato de que a Assembleia Legislativa vai aprovar a manutenção da atual alíquota do ICMS majorada, né? O Rio Grande do Sul tem uma das alíquotas do ICMS mais altas, aliás, a segunda mais alta depois do Rio de Janeiro. Só que isso é a velha solução de fazer o ajuste no campo da receita, né? Ou seja, falta dinheiro, cobra mais do pagador de impostos. E isso tem que acabar. Eu até falei isso em uma audiência pública sobre o ICMS que teve semana passada. Eu não sou deputado estadual ainda, mas como deputado estadual eleito, eu fui convidado a participar e manifestei. E foi um dos poucos que se manifestou contrariamente a esse aumento. E eu lido muito com empresários aí no Rio Grande do Sul, né, pela minha empresa, e alguns deles têm operações fora do Rio Grande do Sul e tá todo mundo fugindo do estado. Fugindo. Santa Catarina, o ICMS é bem mais barato, mas não só é mais barato, como é mais fácil de operar o sistema tributário estadual em Santa Catarina comparado ao Rio Grande do Sul. Então, aumenta-se a alíquota e tu aumenta a receita temporariamente, né? Essa é a famosa curva de Laffer, que inclusive eu não gosto, né? Porque ela sinaliza onde é que o governo vai ter mais arrecadação, né? Para quem não sabe, a curva de Laffer é uma curva não é côncava, não lembro como é que eu posso descrever ela. Parábola. Parábola. É uma parábola, desculpa, exatamente, é uma parábola. E ela ou seja, que quanto maior a tributação chega num nível que ela desincentiva de tal maneira a produção que cai a arrecadação de tributos por parte do Estado. Mas voltando então para a gente encerrar essa parte sobre o governo do Estado, a gente vai ter que falar ano que vem com mais calma, né, Fábio? Mas vamos ver, eu estou bem desesperançoso, digamos assim, com o futuro do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Eu acho que ainda tem que piorar bastante, tá? Tem que parcelar salário de gente graúda de outros poderes, inclusive os deputados e o judiciário, para essas pessoas sentirem um pouco na carne aquilo que estão sentindo os policiais militares, as professoras e todas as pessoas que são contratadas no Executivo do Rio Grande do Sul, né? Porque, lembrando, tem várias decisões que ao longo dos últimos anos foram julgadas pelo judiciário, que eram sobre cortes na própria carne que o judiciário poderia sofrer, e o judiciário gaúcho se posicionou e julgou em casos que ele tinha próprio interesse. Eu me lembro que eu lia na Zero Hora na época lá e eu ficava louco. Como é que os caras não dizem que eles não podem julgar isso, entende? Mas enfim, eu acho que a nossa trajetória vai continuar piorando aí. Não sei se vocês concordam comigo. Eu discordo. Eu sou um pouco mais otimista que tu, Fux, como de costume. Tá. Eu acho que está se formando um consenso, aliás, uma série de consensos em relação ao futuro do Estado, dentre os quais a ideia de que tem que privatizar, tem que enxugar a máquina pública. Isso se viu bastante durante a eleição. Os dois principais... Aliás, dos 5 principais candidatos, 4 deles defendiam abertamente privatizações. Só o Miguel Rosseto não defendia. Então, isso é uma mudança significativa em relação à eleição de 2014. E o clima de ideias e a própria composição da Assembleia Legislativa mudou muito nesse sentido. A Assembleia Legislativa, a próxima legislatura, vai ter um perfil muito mais favorável às privatizações do que tem esse atual. Isso dá ensejo a um pouco mais de otimismo. É óbvio que a gente não vai passar da água para o vinho, né? A gente não vai conseguir botar a casa em ordem de uma hora para outra, mas eu acho que a gente vai conseguir estruturar algumas reformas que vão conseguir dar um pouco de fôlego. Eu espero que dê um pouco de fôlego, mas não dê incentivo para o governo voltar a ser gastador e irresponsável. Da minha parte, vocês podem contar que eu vou estar lá fiscalizando isso e trabalhando para tentar pautar um caminho em direção a um governo mais leve, mais enxuto, enfim, e de acordo com as nossas ideias liberais. Perfeito, Fábio. Muito obrigado pela participação nesse nosso podcast. Eu acho que foi muito interessante tu ter participado e ter aceitado conversar com a gente. Eu conversei logo quando o Felipe Camozzato, primeiro do Novo, que foi eleito no Rio Grande do Sul, foi eleito para vereador de Porto Alegre. Quando ele foi eleito, a primeira coisa que eu falei para ele foi: cara, eu só quero que tu suba naquela tribuna e fique falando ideias liberais para aquele bando de gente lá. Eu só quero que tu faça isso, velho. A minha opinião pessoal,
como gaúcho que sou, nasci aí. Eu não votei em ti porque eu não fui votar, porque senão eu teria votado. Mas eu sei que tu voto para vários amigos e parentes, então tá desculpado. Mas eu só quero que tu suba naquela tribuna e fale que enquanto aquele bando de gente estiver discutindo, vamos votar isso, vamos votar aquilo, eu só quero que tu fale, não vamos votar porcaria nenhuma, deixa que as pessoas se decidam, pessoal, deixa que o pessoal se vire por eles. A gente não tem que decidir a vida deles, é só isso que eu quero que um deputado liberal faça, mas tudo que tu falou, apoio completamente. Tomara que tu consiga botar tudo isso dentro da cabeça dessa gente aí. Eu estou muito feliz pela tua participação, pela tua entrada aí na Assembleia, e te agradeço por ter participado desse singelo podcast que um dia vai ser grande. Paulo Fux. Deixa eu até, enfim, já que a gente fez toda essa... analisamos a história do Fábio. Fábio, agora que tu está prestes a começar então o teu mandato, tu vê, né, que os anos passam rapidamente e a história que a gente construiu anos atrás já passa a ser algo que, enfim, semeou o futuro que a gente está vivenciando agora, né? Então, se tu subir lá e fizer isso que o Júlio está falando, que a gente tem certeza que tu vai fazer, né? Vai lá dar aqueles discursar contra as imoralidades, os absurdos cometidos pelos agentes estatais, enfim, e pelas pessoas que defendem ideias retrógradas na nossa visão, já vai ser uma coisa de referência aí para o eterno futuro, né, para o YouTube do teu canal de talvez senador ou outras coisas que tu queira vivenciar na política nacional. Eu só queria encerrar minha participação dizendo uma coisa, né? Eu sou chamado seguidamente aqui nesse podcast de pessimista, e isso deixar bem claro que eu sou um otimista, inclusive o termo correto seria um bobo alegre, né? Eu acredito completamente eu sou um otimista com a humanidade, com o mundo, enfim. E a razão, eu só sou pessimista com uma coisa, é com a política, entendeu? Então é por isso que a gente sempre tá falando de política, daí parece que eu sou pessimista, mas não, eu sou otimista com pessoas que nem o Fábio, que nem o Camozato, pessoas que eu acredito, confio. Agora, de forma geral, eu acho que a política não vai melhorar não tão cedo. Talvez eu acho o ambiente de ideias está melhorando. Isso eu concordo certamente contigo, Fábio. Eu adoraria viver num mundo que a gente pudesse prescindir da política. Mas, infelizmente, isso não é possível hoje. A gente se afastar da política, a gente dar as costas para a política hoje, não vai fazer com que as decisões coletivas sejam tomadas de maneira mágica. Eu só tô esperando a minha ilha do Sea Stereo ficar pronta, cara. Depois eu fico com essa bagaça. Pois é, infelizmente, a gente não atingiu ainda essa possibilidade tecnológica. Aliás, eu costumo dizer que eu sou otimista, especialmente porque, no final das contas, na pior das hipóteses, a tecnologia vai nos libertar. E tem nos libertado cada vez mais. Por mais que a gente veja perspectivas aterradoras, às vezes, sendo divulgadas por aí, a humanidade nunca foi tão livre. Pela primeira vez, mais da metade da população mundial é de classe média. É verdade. Essa estatística recentemente. Nunca houve uma proporção tão grande de pessoas que têm o que comer, pessoas que sabem ler. Mas foi a ONU que fez tudo isso, né? Foi a ONU que fez isso, não foi? Capitalismo. Foram os governos. Foi o capitalismo liberal. Com certeza, com certeza. Que possibilitou que as pessoas pudessem usar a sua força de trabalho para melhorar suas próprias vidas, apesar dos governos e não por causa dos governos, e vai seguir acontecendo, porque é uma tendência irreável ligada ao desenvolvimento tecnológico. Olha o que foi a transformação da possibilidade das pessoas terem um aparelho celular no bolso. Quantidade de empregos que foram criados ou empregos que foram desenvolvidos e que possibilitaram que muita gente enriquecesse e não tivesse que ficar preso a um aparelho de telefone fixo, a um escritório, etc. Então, pequenas coisas assim que a gente tende a banalizar, né, a achar desimportantes, especialmente o pessoal mais novo, que não é ancião que nem nós, que vivemos no período pré-plano real. Né? Até costumava brincar com meus amigos que eu sou tão velho que eu sobrevivia, que nos meus 10 primeiros anos de vida eu passei por 6 planos econômicos diferentes. Né? E eu nasci na ditadura. Diferentemente de vocês, eu nasci na ditadura. Verdade. Eu nasci no final de 1984, né? Então eu tecnicamente nasci na ditadura. E hoje a gente vive um período de pujança democrática. Né? A gente vai ter agora mais uma transição de presidente da República pacífica, civilizada, como já está tendo.
apesar dos pesares, apesar de, obviamente, o Bolsonaro não ser o presidente dos nossos sonhos, mas acho que as perspectivas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul são boas, sim. E no que depender de mim, eu vou estar trabalhando para fiscalizar, para estar de olho, para que não saiam da linha e a gente possa viver um futuro de mais paz, prosperidade e liberdade. Maravilha. As palavras finais. Durante o nosso podcast, tu já citou um livro, né? Porque a gente sempre deixa uma dica de livro no fim, mas tu já citou Livre para Escolher, do Milton Friedman. Tu gostaria de citar mais algum livro agora nesse fim, para ser a dica de livro do nosso episódio? Nesse momento, eu acabei de pegar na minha estante aqui um livro que eu acho que é um livro que todo mundo que quer entender as raízes da pobreza e da prosperidade das nações mundo afora deveria escolher. É um livro chamado Por que as Nações Fracassam, no original Why Nations Fail, e é um excelente apanhado histórico sobre a importância das instituições na diferença de rumo entre países que hoje são desenvolvidos e países que, como o Brasil, que insistem em não se desenvolver. Então, eu recomendo demais esse livro. É, na verdade, uma excelente compilação da literatura de economia do desenvolvimento e instituições, que eu recomendo demais, do Daron Acemoglu e do James Robinson. Bela dica. Bela dica. Do James Robinson. Muito bem, então. Sensacional. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Paulo Fux. Quem está nos assistindo pela primeira vez, quem está nos ouvindo pela primeira vez, acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo sobre a divulgação dos nossos novos episódios. Nos siga no Spotify, Tapa da Mão Invisível, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível. E ouça todos os nossos episódios no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Muito obrigado, senhores. Uma boa noite. Um abraço e boa noite. Valeu.